Após a polêmica entrevista de um dirigente colorado, o presidente Alessandro Barcelos resolveu dar as caras para tentar apagar o incêndio envolvendo o meia Edenilson e deu o tom institucional do clube sobre várias pautas. Além da possibilidade da saída de meia, Alessandro Barcelos falou tudo sobre possibilidade de saída de Tyson, o novo preparador físico, além de outras negociações que estão acontecendo nesse mercado de transferências. Enquanto isso, o Inter mira em um meia do São Paulo, que tem uma situação contratual bem vantajosa para o clube. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 28 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Fechado? E a gente começa falando sobre a entrevista do presidente Alessandro Barcelos para a Rádio Guaíba. Ele concedeu essa entrevista para o Cristiano Silva, para o Jason Lisboa, uma longa entrevista onde falou sobre vários assuntos ligados ao Internacional. E não é à toa. O presidente Alessandro Barcelos tratou de vir a público rapidamente nesta segunda-feira, também para apagar um incêndio que foi gerado através da entrevista dada no domingo pelo vice-presidente do Internacional, Dani Dubin, que a gente destacou até no Diário do Inter KTO do último domingo, onde o Dani Dubin, entre outras coisas, falou que o Edenilson precisa sair do Internacional, que o Edenilson traz um ambiente pesado para o vestiário em função do ambiente ruim que ele tem junto ao torcedor e que o melhor para todo mundo seria ele buscar outro rumo, outra equipe. O presidente Alessandro Barcelos veio rapidamente a público para tentar apagar um pouco o incêndio em relação a essa declaração, que não pega bem entre o grupo de jogadores e não pegou também no departamento de futebol, porque os dirigentes, o William Thomas, o executivo, o pessoal do futebol do Inter, tá todo mundo trabalhando para que a saída do Edenilson ela seja de alguma forma também lucrativa ao Internacional. E essa declaração foi interpretada como um descarte do Inter pelo jogador, o que diminuiu o preço dele no mercado. Por isso, o presidente também veio a público, tá? E aí eu vou ler parte da declaração do presidente Alessandro Barcelos sobre o que disse Dani Dubin. E a primeira coisa que ele fez foi tratar a declaração do Dani Dubin como algo descolado do processo do Internacional, mesmo o Dani Dubin sendo o primeiro vice-presidente, o cara que, depois do presidente, é o maior na hierarquia institucional do clube. E aí afirmou o seguinte, o presidente Alessandro Barcelos: acompanhei a repercussão da fala do Dani. O clube não pensa assim, com base no dia a dia dos profissionais. Edenilson é um atleta de grande valor, pela qualidade técnica, pela conduta responsável, pelo cidadão que é. Não falo isso para valorizar o ativo. Discurso não valoriza o ativo. O que valoriza é carreira. São compreensões momentâneas que todo mundo passa. Com o Edenilson não é diferente. A gente aposta na recuperação dele. E ainda na sequência, o presidente Alessandro Barcelos deixa claro que conta com o Edenilson para a reapresentação do Internacional marcada no dia 14 de dezembro. E que disse isso para o Edenilson. E que não ouviu do Edenilson algo como não vou me reapresentar. O presidente disse, olha, eu falei para o Edenilson, a gente conta com ele e ele vai se reapresentar. Ele é muito profissional. Ele jamais manifestou algo longe desse profissionalismo. Então, dia 14 de dezembro, o Edenilson vai se reapresentar. Se chegar alguma proposta por ele, a gente analisa. Foi esse o tom da fala do presidente Alessandro Barcelos, que disse que ouviu especulações sobre interesse do São Paulo, interesse do Atlético Mineiro, interesse do Santos em cima do Edenilson, mas que até agora para o Internacional não chegou nada e chegando o Inter avalia. A gente sabe que esse também foi um movimento do presidente Alessandro Barcelos para levantar a moral do Edenilson e dizer externamente que o Inter não está descartando o Edenilson, até porque o Inter quer 2 milhões de dólares, tá? Na saída do jogador. Se o Inter estivesse descartando, os clubes não iriam pagar 2 milhões de dólares. Então, o presidente também foi apagar esse incêndio na negociação por esse aspecto, além do aspecto de relacionamento, porque o Edenilson é um cara muito bem quisto pelo grupo. O grupo de jogadores não vê bem esse tipo de declaração do dirigente e ele tratou de descolar esse processo do que disse Dani Dubin em relação ao que pensa o Internacional. Outros assuntos também foram tratados pelo presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista, tá? Ele falou, por exemplo, sobre preparação física. Não quis especular nomes, mas afirmou que o profissional deverá ser contratado antes da reapresentação na pré-temporada, até porque ele precisa ditar o ritmo da pré-temporada do Internacional.
E aí o presidente contou um bastidor da saída do Flávio de Oliveira, que era o preparador físico do Internacional, que foi para o Corinthians agora. O Flávio de Oliveira, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele teve um quadro de apendicite, onde ele ficou cerca de uma semana e meia, em São Paulo, tratando dessa cirurgia de apendicite. E aí ficou perto da família. E quando ele volta desse caso, dessa enfermidade, ele já começa a dizer, cara, revi algumas coisas, estou pensando em ficar perto da minha família, não estou mais afim de ficar nessa loucura de morar em Porto Alegre, ter que ficar indo para São Paulo. E ali o presidente conversou com ele e tentou entender um pouco mais, e depois veio esse pedido dele em caráter irrevogável para sair do Internacional também, porque ele havia recebido uma proposta da equipe do Corinthians. Essa versão em um bastidor interessante contado pelo presidente Alessandro Barcelos, que falou também sobre Tyson, tá? E aí a gente vai ler também aqui a fala do presidente sobre o Tyson. Tyson tem contrato até abril. A gente tem outras prioridades em termos de tempo, o que nos dá a condição de conversar com o Tyson com mais tranquilidade. A gente vai na reapresentação, voltar a conversar, ver o que será feito em relação ao futuro. Então, não garante, tá, o Tyson entre os renováveis para a próxima temporada, mas não garante também que ele será dispensado. Uma reunião vai acontecer quando a equipe se reapresentar a partir do dia 14 de dezembro. O assunto Tyson deverá se desenvolver com o presidente Alessandro Barcelos, que também falou a respeito de Kehler, tá? E eu fecho aqui o giro da entrevista do presidente Alessandro Barcelos. Ele disse que não chegou nenhuma proposta do Kehler e garantiu que o goleiro fica. Ouvimos da imprensa que haveria interesse do Vasco, mas ele é o nosso goleiro titular, tem contrato com o clube, não temos nenhum interesse em perder o nosso goleiro titular, porque chegou o momento dele de ser o titular e buscar suas conquistas, não queremos vender esse jogador. E aí é até diferente, né? A gente nota essa diferença de discurso. Com o Edenilson ele fala, vamos analisar propostas caso ela chegue. Com o Kehler ele é mais enfático. Ele fala, não, a gente não quer vender o Kehler. Ou seja, há uma diferença daquele jogador que deve sair, que é o caso do Edenilson, para aquele que não deve sair, que é o caso do Kehler, e o Kehler deve ficar no Internacional para a próxima temporada. Ele deu um tom de tranquilidade em relação a isso, tá? Nessa segunda-feira, eu gravei um vídeo falando sobre o interesse do Inter por Igor Gomes. Meia que está de saída do São Paulo, tem contrato até o final de março e está na mira do Internacional. O presidente foi questionado sobre Igor Gomes nessa entrevista e não descartou, não negou o nome do Igor Gomes, mas também não quis confirmar, não quis entrar em nomes de especulação. Mas só ele não negar já é uma pista pra gente. Dizer, não, a gente não quer esse jogador. Só dele não dizer isso já é uma pista. Eu trouxe mais detalhes sobre a situação de Igor Gomes com o Inter, ele poderia vir, qual modelo de negócio. Aqui é só clicar nesse vídeo para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Acabaram as manhãs de Copa do Mundo, com o jogo às 7 horas da manhã, aquilo que estava sendo uma maravilha. A gente vai ter 4 jogos ainda nessa semana, tá? Mas jogos em horários simultâneos, até porque é a rodada decisiva da primeira fase da Copa. Por exemplo, Equador e Senegal jogam meio-dia. Odd do Equador 2.4, empate 3.2, Senegal 3.2. Aqui eu tô indo em Senegal, tá? Tá pagando mais, inclusive. Paralelo a isso, Holanda e Catar. Odd do Holanda 1.22, odd do empate 6.66, odd do Catar 13. Aqui é Holanda, não tem muito o que fazer. Irã e Estados Unidos. Odd do Irã 4, empate 3.33 e odd dos Estados Unidos 2.05. Eu vou de Irã aqui, tá? Irã é bom time. E aí fechamos com o País de Gales e Inglaterra. Tô até com a camiseta da Inglaterra aqui. Odd de País de Gales 7.5, empate 4.5, Inglaterra 1.47. Aqui vai dar Inglaterra, não tem jeito. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!